Com a palavra, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, toda a comunidade caxiense que nos assiste e acompanha nesta manhã, bem como aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais aqui da nossa casa, pela transmissão posterior. Agradeço a vereadora Andressa Malma, que devolveu a gentileza da última semana. E importante essa sinergia e cooperação para que nós possamos fazer um bom trabalho aqui na nossa casa. Senhor presidente, hoje eu quero expor aqui um projeto de lei que nós protocolamos nesta casa já no início do mês de abril e agora já tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação aqui desta casa, que diz respeito ao que eu chamo de sociedade protegida, né? Este projeto, embora ele seja polêmico, né, para dizer o mínimo, eu sei da importância dele, da relevância que ele tem para a nossa cidade, diante de episódios tristes que nós temos presenciado, não necessariamente em Caxias do Sul, mas Rio Grande do Sul e Brasil afora. E nós, enquanto legisladores, homens públicos, pessoas que têm a responsabilidade de nortear a sociedade no que diz respeito às leis, às orientações que a sociedade vai adquirindo com o passar do tempo, nos preocupamos com relação também no que diz respeito aos limites que devem ser colocados, devem ser postos, para que nós tenhamos uma sociedade equilibrada, construtiva, producente e possa abraçar a todos sem distinção. Eu fui provocado, né, no bom sentido, pelos advogados caxienses, o Dr. Fernando de Souza Ferreira e também o Dr. Guilherme Martinelli Brando, para nós fazermos um projeto, protocolarmos um projeto que visa combater, né, ou vedar, pelo menos no âmbito do município de Caxias do Sul, o que diz respeito à intolerância religiosa, o fomento a práticas ilícitas e também combater a sexualização e erotização de crianças. É bem sabido que nós temos já preconizado no artigo 37 da Constituição Federal os princípios, né, que regem a nossa sociedade. O vereador Cláudio Libardi e outros operadores do direito aqui, vereador Eloy Frisso e outros da área jurídica, sabem que tem aquele macete, né, do LIMP, que nós temos aí definido alguns princípios dentro do artigo 37, dentre os quais nós temos a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência e especialmente o aspecto moral. E este projeto ele vai em consonância com o dever do Estado de repelir práticas que sejam prejudiciais, especialmente aqueles que estão indefesos, as crianças e os adolescentes. Esses que estão numa fase onde a sociedade deve protegê-los, haja visto a sua vulnerabilidade em todos os aspectos, não somente social, mas vulnerabilidade intelectual, vulnerabilidade de a própria força física, e por isso tem os pais responsáveis, a sociedade como um todo, para protegê-los. E ainda nisso nós temos também a proteção integral das crianças, que também está preconizado, então, no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Basicamente, este projeto está elencado e ele propõe a vedação ao financiamento e ao apoio por parte do município de Caxias do Sul a eventos, ações, projetos, seminários, exposições, campanhas e manifestações que promovam a apologia a práticas ilícitas, a intolerância religiosa, a conteúdos sexualizados ou atentem contra a dignidade humana e também da outras providências. E é importante nós destacarmos aqui, quando nós falamos, e eu gosto de frisar a importância disso, que quando se fala em intolerância religiosa, nós estamos falando em todos os aspectos, inclusive a intolerância religiosa que acontece contra ateus, por exemplo. Não é possível que nós venhamos permitir que nós tenhamos casos de intolerância contra ateus, contra pessoas que são da religião da Umbanda, religião de matriz africana, contra evangélicos, contra cristãos católicos e qualquer outra religião que exista. Uma vez que, inclusive, nessa semana, presidente, e aqui aproveito a oportunidade, o presidente não está no plenário no momento, mas deixo registrado isso, me solidarizar com um triste episódio que sofreu, né, de racismo, denunciado por ele mesmo em suas redes sociais, porque é inadmissível, independente de campo político que nós estejamos, que, por óbvio, é um campo político ideológico oposto, mas nós temos maneiras de nos posicionarmos no que diz respeito à contrariedade um ao outro no aspecto político. Então, dentre outras coisas, esse projeto visa justamente limitar a atuação do município no que diz respeito... Presidente.
a estas frentes. Por exemplo, contratar, organizar, patrocinar, apoiar, financiar, ceder espaços públicos, inclusive vias públicas, centros culturais e outros locais de uso coletivo, ou disponibilizar recursos financeiros, humanos ou materiais, direta ou indiretamente, para eventos, ações, projetos, seminários, exposições, campanhas, manifestações ou quaisquer atividades que promovam de forma explícita ou implícita. E aí nós temos, por exemplo, apologia, incitação ou estímulo a práticas desordeiras e ilícitas, incluindo consumo de drogas proibidas na esfera criminal ou administrativo, bem como a prática de crimes, contravenções penais ou infrações administrativas. Conteúdos que expressem intolerância religiosa, incluindo manipulação, ultraje, vilipêndio ou desrespeito a elementos, atos, objetos de fé ou símbolos de qualquer religião. E a linha C, conteúdos sexualizados, vulgares ou impróprios que atentem contra a dignidade humana, os valores morais e éticos, o decoro ou os princípios da proteção integral de crianças e adolescente. Ademais, inciso 2º, autorizar o uso de símbolos, logotipos, marcas ou emblemas oficiais do município em quaisquer eventos que promovam as práticas vedadas no inciso deste artigo. E a aplicação da lei observa, então, os princípios constitucionais, especialmente relacionados à liberdade de expressão e também à liberdade de crença. E para nós concluirmos aqui essa manifestação e exposição, obviamente o projeto já está tramitando na casa, já disponível a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras. Em caso de, inclusive, nós termos um ultraje, né, deste princípio, que se ele se tornar de fato uma lei no nosso município, se nós tivermos uma quebra no sentido de romper a vedação que existe, nós nos preocupamos também em penalizar, né, as instituições que assim o fizerem. Por que isso? Alguém vai dizer, Caleb, mas o nosso prefeito é gente boa, não vai fazer isso, né? Prefeitos que passaram foram pessoas gente boas, não fizeram isso. Mas nós não podemos trabalhar com a bondade apenas do ser humano, por isso que existe um código que nos rege, Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, e eu penso ser necessário deixarmos positivado a conduta dentro de uma sociedade. E isso nada mais é do que apenas regulamentar aquilo que a Constituição já prevê. A proteção integral à criança e adolescente, o combate à intolerância religiosa. Inclusive, nós temos uma frente parlamentar aqui na casa, que muito embora seja uma frente parlamentar cristã, aborda dentro dela também o aspecto de intolerância religiosa, né? Temos colegas aqui que são membros desta frente, inclusive lá na nossa primeira reunião, conversamos justamente sobre isso, a importância desta casa se posicionar em contrariedade e dando espaço a todas as manifestações. Tivemos ontem aqui uma manifestação, inclusive, do Centro Filantrópico, que tem uma ligação, é sabido da ligação religiosa evangélica com o Centro Filantrópico, e uma sessão solene abençoada, como tivemos outras sessões solenes de outras religiões que também fizeram a sua manifestação. Então, eu penso que esta harmonia social que nós temos dentro desta casa, dentro da sociedade caxiense, ela precisa permanecer. E há uma forma de nós preconizarmos isso e permitirmos que isso se dê nas formas como está, e eu diria que até aperfeiçoar este respeito e os limites que a lei impõe, é também apresentando um projeto neste sentido. Para finalizar, senhor presidente, eu quero também fazer uma observação no que diz respeito ao descumprimento, né? O artigo 5º deste projeto de lei, uma vez que tramitado e chegue a este plenário e seja aprovado, ele prevê o seguinte: o descumprimento do dispositivo desta lei sujeitará o responsável, seja agente público ou gestor da entidade beneficiada, às seguintes medidas. Inciso 1º, suspensão imediata do evento, ação, projeto, seminário, exposição, campanha, manifestação ou atividade até a completa regularização e adequação às disposições desta lei. Inciso 2º, restituição integral dos recursos públicos utilizados, caso seja constatado o descumprimento das normas aqui estabelecidas, sem prejuízo, óbvio, das demais sanções cabíveis. E o artigo 6º, em caso de dúvida quanto à aplicação desta lei, o Poder Executivo poderá submeter a questão à Advocacia Geral do Município e ao setor jurídico competente da Secretaria Municipal, autarquia ou fundação envolvida para análise e manifestação. Como eu disse, a ideia não é proibir nenhum tipo de manifestação. Isso tem que ficar muito claro aqui. Nós não estamos falando sobre censura. O que nós estamos falando aqui é sobre limites adequados para faixas etárias adequadas, para especialmente a proteção de crianças e adolescentes e a violação, a promoção de práticas ilícitas e a intolerância religiosa. Quando nós colocamos limites e nós fazemos com que a coisa pese no bolso de quem promove esse tipo de discriminação, esse tipo de vulnerabilidade à criança e ao adolescente, eu penso que
nós vamos conseguir trazer mais moralidade para a nossa sociedade. Afinal de contas, essa casa tem falado constantemente sobre vários aspectos e ouço muito falar aqui sobre a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Então, a gente não pode tolerar que uma criança seja, por exemplo, incitada a uma conduta criminosa numa festa infantil, por exemplo, que seja promovida pelo município. Né? Iniciativa privada, aí cada um responde pela sua vida privada nos limites da lei também, e a lei está aí para reger isso. Agora, o município ele não pode participar, promover de eventos que venham constranger, venham incitar, sexualizar, trazer apologia ao consumo de drogas a crianças e adolescentes. Afinal de contas, estamos falando não somente do futuro da sociedade, mas do presente. E o presente deve ser cuidado por todos nós. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra...